Gringo tá de olho no Brasil, no Terraço Cast de número 478. Fala pessoal, Caio Augusto falando diretamente da tarde de 13 de outubro de 2025, segunda-feira, trazendo o 478 do Terraço Cast, o episódio da primeira quinzena deste mês de outubro de 2025. Quem está comigo hoje? Aquelas que compõem o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do tempo sem tempo, que manda este áudio, né, que grava este podcast neste momento, né, no iglu, praticamente, é o que parece aqui onde eu estou sentada, no escritório, né, que é onde eu consegui lembrar, né, do nosso âncora. Eu devo dizer que Mulher do Tempo Sem Tempo também tem uma memória fraca, assim como a falta de tempo, né, porque quando tem tempo não tem memória, e quando tem memória não tem tempo. Então é isso, para previsão do tempo para essa semana, né, antes que eu esqueça, temos aí, olha, pior que essa eu sei de verdade, cara, vai ter uma reviravolta no tempo, uma ventania doida. Parece que pra você que é de São Paulo ou do Centro-Oeste, vai, segura peão, né, que eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas se você ouvir ainda no começo da semana, se prepara que vai ter uma bela ventania com uma bela temporada aí de temporais, não é mesmo? Nessa semana. Então vamos segurar aí e vamos torcer para essa âncora aqui não se afogar, né, enquanto passeia por São Paulo de bicicletinha. Por aí vocês estão esperando ventania e na capital, aqui no interior, chuva e um pouquinho mais de chuva. Ainda bem, porque a secura estava tenebrosa. Fala, Renata Couto. Alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fê. Oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Dessa vez, mais uma vez, aqui gravando diretamente da Avenida Paulista em São Paulo. Já peço perdão aí se vazar algum barulho de trânsito, buzina e tal, ambulância, porque o trânsito aqui na segunda-feira é bem movimentado e, mais uma vez, eu tô gravando atrasada, né? Normalmente o Caio pede pra eu gravar o Terraço Cast no final de semana, mas sabe como é que é? A gente programa uma série de coisas no final de semana, bate também aquela preguicinha. Eu acabei não conseguindo gravar no final de semana, mas o que vocês, ou alguns chamam aí, né? Os críticos chamam de procrastinação, a gente pode chamar de planejamento. Você que costuma nos ouvir sendo um tanto críticos ao Trump em diversos episódios, neste em específico provavelmente irá se surpreender. E sim, procrastinação dessa vez vocês poderão chamar de time. Já isso vai fazer sentido. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Oi pessoal, tudo bem? E aí, mais um episódio do nosso podcast favorito. Estão animados? Podcast favorito que sempre traz assuntos que você não estava esperando, mas depois que fica sabendo, até pesquisa mais sobre. Noticiário atualizado e análises no jeito. Vamos ao 478. Raquel, quais são os motivos que fazem com que o investidor estrangeiro esteja se interessando novamente pelos ativos brasileiros? Pois é, Caio Augusto, o tema, né, que você me desafiou nessa semana foi falar sobre a questão aí do fluxo de investimentos em direção a emergentes. E, de fato, a gente tem visto esse fluxo bastante forte, né? É um fluxo que ele ganhou força a partir de abril, mais ou menos, né? Depois ali do Liberation Day, que já falamos bastante aqui. E ele veio naquele, né, é o que muita gente, enfim, muitos analistas, inclusive eu, nos referimos como rotação, né? Rotação do quê? A rotação ela pode ser sempre de algum lugar para outro, né? Um pouco óbvio. Mas, por exemplo, teve uma época que todo mundo falava assim, a rotação das empresas de crescimento para as empresas de valor, a rotação das empresas, né, de tal fator para tal fator. Não, agora a gente está falando da rotação geográfica, né? O que a gente viu foi que desde basicamente a posse do Donald Trump, né, desde que ficou claro que a gente não estava falando de um dólar forte, a gente estava falando de um dólar fraco, né, nessa administração, justamente por conta da perda vamos dizer, da perda, né, do enfraquecimento institucional,
né, e do começo, assim, eu acho que do começo da queda de juros, mas também nos Estados Unidos, mas também pela fraqueza institucional, enfraquecimento, a pior da percepção de risco institucional em relação aos Estados Unidos e todo o questionamento, né, sobre o papel central dos ativos americanos como portos seguros e etc., que a gente já tem falado bastante do dólar fraco, né, e o que tem a ver esse dólar fraco com o fluxo? Tem tudo a ver, porque quando a gente tem o dólar mais fraco, isso também acaba incentivando o fluxo para países emergentes, né? Então tem um movimento, e é uma coisa que alimenta a outra, né? Que acaba um ciclo que se retroalimenta. Que a gente tá falando de um dinheiro que, talvez a gente não precise ficar aqui over Estados Unidos, que era o que muita gente teve por muitos anos, né? Nos últimos 10, 15 anos. Over, o que é over? Over é em relação aos índices globais. Então, o índice global de renda fixa, o índice global de ações, principalmente, né? Tava todo mundo acima do neutro, que seria o índice, né, em Estados Unidos, alocado muito em Estados Unidos, né, com uma união aí do conceito de privilégio exorbitante da moeda, etc., com o de excepcionalismo, que é mais o micro, né, o excepcionalismo das empresas americanas que acabam, né, ganhando em qualquer cenário, enfim, crescendo em qualquer cenário. Então tem, e claro, a temática de inteligência artificial e tudo isso. Então o micro também falando alto junto com o macro. O macro, nesse sentido, não macroeconômico, mas no sentido macro mesmo, olhando estruturalmente, né, ele começou a perder força, que foram essas questões institucionais, essas incertezas, esse questionamento, né, institucional, esse questionamento mais amplo do papel do dólar e dos ativos americanos. E o micro ficou. Então, assim, não é que todo mundo saiu dos Estados Unidos, meu Deus, vamos embora, uma fuga de capitais. Não, mas é um dinheiro que começou a olhar para o outro lado, né? Então, peraí, será que a gente pode sair um pouco dos Estados Unidos, pode olhar aqui um pouquinho para a Europa, o mercado que está largado, pode olhar para o Japão, né? Pode olhar, e começou a se olhar, né? Primeiro começou a se olhar para os desenvolvidos e agora o que? Começou a se olhar mais para os emergentes. Tanto por esse movimento de rotação, de, vamos deixar de ser só over os Estados Unidos, quanto o dólar fraco favorece, né, a alocação em países emergentes, que aí a gente está falando de países que têm, né, o risco relativo mais alto. Então, com o dólar mais fraco, dá pra gente tomar um risquinho aqui, né, um pouco maior também, procurando em busca de quê? De retorno, né? Então, vamos procurar aqui um retorno maior. Os juros mais baixos nos Estados Unidos também, tá? Então, os juros mais baixos, eles tanto atraem né, o capital para outros países cujo diferencial de juros seja maior, como Brasil, né, como é retroalimentado por esse movimento de dólar fraco, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma precificação de risco que já existe nos países emergentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando aí de bonds, de títulos de renda fixa, eles têm tido, faz alguns meses, né? Já há alguns meses eu leio sobre os bonds de países emergentes, né? Os títulos de renda fixa. Por que eles estão com boas oportunidades? Porque eles estão precificando um risco alto, né? Muitas vezes esses países, enfim, não têm o fiscal muito ajeitado, estão mais uma baguncinha política, mas eles têm um risco precificado, né? Mas que com esse movimento de rotação, com o favorecimento desses ativos emergentes, e você olhando para alguns países que estão menos piores do que os outros, eles começam a chamar atenção também, né? Então, principalmente aqueles títulos que eles não são emitidos em dólar, né? São os local currency bonds. Você está falando de moeda local. Por quê? Você está procurando retorno também na moeda, né? Porque o dólar, de novo, aí perdendo força. Então, tem esse movimento que junta o questionamento institucional, né, o enfraquecimento institucional, o questionamento do papel do dólar dos ativos americanos, com os juros mais baixos, com o dólar mais fraco e com alguns países emergentes já precificando um risco grande e despontando em certa medida, né? Aqui no Brasil, a gente tinha aliado a isso um micro, por exemplo, positivo. Então, quando você olha para as nossas empresas, a gente tem empresas que nos últimos meses trouxeram resultados bem positivos. A última temporada de resultados foi super forte, a melhor temporada dos últimos anos, né? A gente tem um mercado ainda relativamente barato, mesmo depois de um rally, por exemplo, aqui no Brasil. E não é só no Brasil, né? Quando a gente olha para a China, por exemplo, a China despontando legal na parte de inteligência artificial, né? A gente está vendo aí uma série de desenvolvimentos importantíssimos na China, na parte de inteligência artificial, né? Com uma bolsa ainda muito barata, né? Então, que tem um preço. Então, quando você olha para os Estados Unidos, também, quando você fala de fluxo de investimento, não é só o que tem oportunidade, você tem que olhar o preço. Se tem uma ótima oportunidade, mas está muito caro, não vale, né?
Porque você tem que pensar o retorno em relação a quanto você está pagando. Então, de fato, a gente tem esse movimento, isso alimenta o fato da Bolsa Americana continuar cara, mesmo com tudo isso acontecendo, né, também alimenta um pouco esse movimento, né, alimenta mais esse movimento de rotação. Né? Então a gente foi tendo recorde atrás de recorde, né, desse fluxo. E aí, gente, para completar, a gente tem o que a gente falou num episódio aqui, né, acho que foi o meu último episódio ou outro, que eu falei dos títulos, né, dos europeus virando América Latinos, né, dos ricos tendo comportamento de país pobre, de país emergente, que era parte da renda fixa, né, que a gente estava vendo isso na renda fixa, então aquela precificação de um risco maior. Pô, a gente acabou de ver na França que o Le Cornu, né, que foi indicado para ser primeiro-ministro, ele renunciou super rápido, 2 dias no cargo, e aí depois ele foi reencaminhado pelo presidente Macron. Olha que loucura! Então, olha a bagunça que tá por lá. No Japão, a gente também tem uma bagunça política forte, né, com a eleição da primeira mulher ali como líder do principal partido, mas é um partido bastante expansionista do ponto de vista fiscal. O que será vai acontecer com a política monetária por lá? Também tem uma disputa grande. Então, assim, a gente tá vendo países desenvolvidos passando por problemas típicos de países emergentes, né? Problemas, assim, de fiscais, né? De gasto demais, de incerteza política ligada ao gasto, né? De desancoragem da inflação para frente. Então, pô, os investidores também olham isso e falam, não, peraí, né? Então, se a gente tá vendo esse tipo de problema também nos países desenvolvidos que costumam não ter um retorno tão grande para compensar por esse risco, pô, vamos olhar também mais para os emergentes, que apesar deles terem o mesmo risco, né, enfim, também terem um risco elevado, né, risco institucional, risco político, risco fiscal, eles estão me pagando mais, né, pelo menos isso está no preço, né, então esse movimento, isso também alimenta, né, esse movimento de rotação. Mas vale dizer, gente, que não é que o local ele sai do radar, tá? Então a gente viu isso no Brasil. É só virar um pouquinho o cenário. Então, assim, na sexta-feira, quando o Trump... na sexta-feira passada, né? Quando eu gravo esse podcast, eu gravo na segunda-feira, dia 13. Na sexta-feira, o Trump falou, não, porque eu vou subir as tarifas a 100% contra a China. E depois que a China impôs restrições para exportação de terras raras. Aí os Estados Unidos, aí o Trump resolveu falar contra, aí falaram contra, aí uma bafafá. Daí o que aconteceu? Viraram os mercados nos Estados Unidos. No que virou lá, cara, aí quando vira no desenvolvido, aí quando todo mundo fica com medo, quando a aversão ao risco volta, daí a saída, né, esse fluxo que sai dos emergentes, ele acaba também trazendo um impacto maior. É claro que isso foi só uma palhinha, né? Foi só um movimentinho básico, mas a gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, isso acontecer junto com o cenário doméstico em que foram, que acabou ganhando destaque, porque foi bem no dia em que não passou aquela MP do governo, né, a medida provisória que aumentava a arrecadação, ou seja, isso foi, né, encomendou problemas fiscais para o futuro, para os próximos anos. Isso foi junto com a fala do Trump, azedou o caldo para emergentes e azedou ainda mais para o Brasil. Né? Então quase que uma coisa que, sei lá, um efeito de magnifying, sabe? De aumentar o efeito do movimento, né? Porque é isso, quando tá indo tudo bem, pô, irado, então pode vir, vem fluxo. Aí quando vira um pouquinho, né, aí começou a perceber um monte de coisa aqui no cenário externo, né, no cenário doméstico e começa a cair fora, né, então é um fluxo que ele é, enfim, instável, né, isso, a gente já teve isso em outros momentos da história, né, principalmente de juros baixos no mundo, né, esse fluxo caminhando para emergentes, talvez há algum tempo, enfim, a gente falasse de indo para mais renda fixa, menos renda variável, né, mais, né, indo para mais investimento externo direto mesmo, mas assim, é um fluxo. E a reversão desse fluxo pode causar impactos grandes, né, pode ser prejudicial. Você tem lá, por exemplo, na nossa bolsa, a maior, né, mais de 60%, acho que é 60%, se não me engano, mas é mais da metade, com certeza, dos investidores são internacionais, né? Mais da metade do fluxo que entra na nossa bolsa ali, que mexe a nossa bolsa, é internacional, né? Então, é muito importante. Se tudo se reverte, isso balança bem o nosso mercado por aqui, né? Então, sim, é um mundo, de uma maneira geral, né, que a gente está falando que os desenvolvidos estão se transformando em emergentes, né, o que coloca tudo num ponto de vista relativo aqui do risco dos emergentes. Aí você também tem a queda de juros nos Estados Unidos, que é aquele diferencial de juros, né? Pô, se lá tá pagando menos, se lá nos Estados Unidos, né, o país ainda considerado, né, a principal economia, ainda nesse papel, por mais que a gente veja questionamentos, se o juro lá cai,
né, os investidores buscam retornos em outros lugares. E países que têm juros altos como nós por aqui, né, acabamos atraindo parte desse capital, né, e muda um pouco essa relação entre o risco e o retorno, muda um pouco o que tem à disposição. Pô, então, agora que caíram os juros nos Estados Unidos, você alimenta o que a gente chama de apetite ao risco. E também, né, então, juros desenvolvidos virando emergentes, né, e temos aí o outro fator que é ligado a tudo isso, que é o dólar fraco no mundo. Então, puxando bastante desse fluxo também. Mas vale dizer, por fim, então, que a questão doméstica não deixa de ser importante. Os investidores olham, principalmente quando o cenário começa a virar. Então, foi quando a gente viu aqui com a Lei Magnitsky também, né? Então, virou o mercado por conta da lei, aí depois, não, tá tudo bem no cenário global, né? Então, voltou, mas as pessoas, enfim, os investidores, eles deixaram de ladinho ali, não tá totalmente esquecido. E essas coisas começam a vir à tona muito rápido, essas fontes de instabilidade, quando o mercado começa a virar, né? Então, acho que é um fluxo importante, mas que tem que ser visto com cautela, né? Porque ele pode, né? O gringo mudou de ideia, já Elvis, nós aqui. E a gente não pode esquecer que, assim, todo esse dinheiro, né? Ele é muito relevante para nossa bolsa, por exemplo, mas do ponto de vista global, do ponto de vista de todo o canhão de dinheiro que tem guardado no mundo, né? Sendo alocado em países e, enfim, veículos diferentes, isso é muito pouquinho que está aqui no Brasil, né? Parte vem até indiretamente por índice, né? Vamos investir no índice de emergentes, aí tem uma parte que é Brasil, né? Então, assim, tem um fluxo indireto e é um fluxo pra gente é muito relevante, mas que pro portfólio global, né? Quando a gente olha pro mercado global todo, a gente ainda é uma formiguinha, né? No meio disso tudo. Então, acho que os próximos capítulos aqui, por exemplo, da nossa novela O Brasil e o Fiscal, que a gente teve mais um capítulo importante na semana passada, né? Dando uma palhinha aqui desse assunto, que foi a MP 1303, ela não passou. Que MP foi essa, né? Era uma medida provisória, que quando o governo, ele publica, ela já está valendo, quando logo da publicação ela já vale, só que ela tem 3 meses para ser aprovada pelo Congresso. E ela foi pela Câmara e não foi pelo Senado. E aí, não chega a ser que ela foi votada e não passou. Na verdade, ela nem chegou a ser votada, então ela caducou. E aí, quando acontece isso, o governo tem que enviar uma outra medida provisória, um projeto de lei, e tentar aprovar. E o que o governo queria com aquilo? Queria aumentar a arrecadação. Então, ele estava colocando ali, né, o fim da isenção de alguns títulos de renda fixa, de LCI, LCA, CRIS e CRAS, né, tava mudando, elevando o imposto ali para algumas fintechs, para bets, mudando algumas regras ali da parte de alguns programas sociais, da parte de despesas, e nada disso passou. Então agora o governo, ele tem aquele dinheiro que ele estava contando pro orçamento do ano que vem, principalmente, né, porque tudo isso valeria pro ano que vem, e que ele não tem mais. Então agora ele vai ter que pensar num plano B, num plano C, né? Então isso tudo veio na esteira daquela história lá do IOF lá atrás. Porque naquela primeiro decreto executivo, né, que o governo mandou, e que ele acabou revisando 2 vezes, ele tinha o adicional de arrecadação, né? Mas não passou tudo, porque ele teve que mudar um monte de coisa, foi super polêmico, né? Mudou, então tirou, por exemplo, o que eles tinham subido de imposto para investimento internacional, né? Que era dinheiro revertido para investimento, não colocaram imposto para aportes na Previdência, voltaram atrás, enfim, aquele lá atrás, né? Lá em junho, eles esperavam ganhar um dinheiro X. Esse dinheiro X baixou diante das revisões que eles fizeram no decreto executivo, aí teve decisão do STF, né? E aí, enfim, a arrecadação ficou aquém do que eles precisam pro ano que vem. Aí lançaram a 1303, só que a 1303 não passou. E agora o governo vai ter que voltar a estaca do meio, né? Em termos do IOF, volta a ser tudo como era depois das mudanças, né? As 3 mudanças, e aí você teve um impacto líquido disso, teve um resultado disso, né? Algumas coisas ficaram, algumas caíram. Por exemplo, cartão de débito e crédito, que aumentou a taxação, né, de lá de fora, continua, mas a parte da alíquota de IOF em operações de risco sacado, por exemplo, caiu, porque foi declarado inconstitucional. Aí você tem a parte da elevação para algumas operações de crédito, que ia ser elevado para X, agora não lembro o número, e aí ficou um pouco X dividido por 2, né, diminuiu. Ou seja, as regras voltaram do IOF para onde elas estavam ali depois de todas essas decisões, e não tem mais medidas novas de arrecadação. Então o governo agora vai ter que contar ou com receitas extraordinárias, leilão, fazer um leilão maior, por exemplo, ali das áreas de exploração de petróleo, que estava para ser para o ano que vem, né, ter mais dividendos e royalties nesse leilão, ou passar eventualmente um projeto de lei, ou contar com outras mudanças que podem ser feitas via decreto, né? Então
Por quê? Porque o ano que vem a meta é bem ambiciosa, tá? É uma meta de superávit de 0,25% do PIB. Então vamos ver, lembrando que a classe política, o governo, o Congresso, aprovaram a retirada de várias despesas do teto, inclusive os precatórios, por exemplo. Então vamos ver o que eles vão encontrar para tentar fechar as contas no ano que vem. Mas tudo isso para dizer que isso pode sim impactar o fluxo. Esse fluxo que vem para emergentes pode impactar. A gente começou a chamar atenção, o gringo pode não entender nada. Mas justamente por ele não entender nada e ver que a gente só está chamando atenção, ele cai fora. Né? Então, é um fluxo muito importante que a gente tem que ficar de olhos bem abertos e também para o movimento do cenário global. Porque se azeda o caldo global, todo mundo foge do mais arriscado e volta a abraçar os ativos americanos. Duas coisas são muito importantes de serem ditas quando o assunto são os mercados. Em primeiro lugar, o mercado americano, e muito provavelmente ainda será por muitas décadas o mercado mais forte e relevante do mundo. E em segundo lugar, o Brasil tem um mercado tão pequeno em relação ao resto do mundo que, com aportes que não somam nem algumas horas de negociação nos Estados Unidos, já conseguimos verificar altas importantes por aqui. Sobre o primeiro ponto, em gráfico do final de agosto de 2025, o pessoal da Visual Capitalist, que é uma página muito boa, um site muito legal, pode procurar que tem muita coisa interessante. Esse pessoal da Visual Capitalist elencou que dos 127 trilhões de dólares em valor de mercado de empresas no mercado de ações globalmente, 62,2 trilhões estavam nos Estados Unidos, o que significa que só o mercado americano é maior que a soma de todas as empresas de bolsa na China, na Europa, no Reino Unido, no Canadá, no Japão, em Hong Kong, na Austrália e na Índia. Porque todos esses juntos que eu acabei de mencionar totalizam 48,3 trilhões de dólares. Já sobre o segundo ponto do mercado brasileiro ser pouco relevante, por aqui um fluxo que sequer chegou a 10 bilhões de dólares vindos do exterior acabou levando o Ibovespa para sua máxima histórica a nível nominal, é claro. Os tais 140 mil pontos que temos no presente momento. Um pouquinho acima disso, mas enfim. Com tudo isso sendo apresentado, é importante salientar que mesmo uma pequena saída de capital do maior mercado do mundo pode ser muito benéfica ao nosso mercado, se acabar pingando aqui. E em termos práticos, aquela história clássica que todo mundo conhece, de que o mercado brasileiro ainda pode ir muito para cima, ela faz um tanto de sentido. Só que depende da nossa eterna saga em Terra Brasílias, que envolve melhorar o ambiente de negócios e trazer estabilidade o suficiente para que investimentos produtivos possam florescer aqui. No longo prazo, é claro. Quando lembramos que a Selic por aqui está em 15%, ou seja, que no médio prazo tem um espaço razoável para corte, fica difícil indicar que seja boa ideia ficar vendido em relação ao mercado brasileiro. Se é para ficar comprado ou não, são outros 500, mas recomendar que fique vendido é meio complicado. Imagine então se quem estiver com a caneta na mão de 2027 em diante não trabalhar contra o tempo todo. E 2027 em diante, porque não sei se vocês já entenderam, mas 2026 já começou. E em ano eleitoral, nada estrutural de verdade vai adiante. Temos muitos problemas internos para lidar, mas anote aí. Se forem encaminhados de maneira minimamente crível, o potencial de alta é realmente relevante. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como as nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição deste episódio. Renata com o Boletim Internacional. O acordo de paz no Oriente Médio encaminhado por Trump e até então bem sucedido. Nessa manhã, enquanto eu estou gravando o Terraço Cast aqui para vocês, a gente teve uma grande notícia, né? Uma notícia que a gente está esperando aí já faz bastante tempo para dar
para vocês e para o mundo, né? Não o TerraçoCast, obviamente, anunciando, mas é uma notícia que a gente muito esperada, que é a libertação, né, dos últimos reféns que estavam ali em poder do Hamas na faixa de Gaza. Então eles estão sendo, enquanto eu estou gravando o TerraçoCast aqui para vocês, está acontecendo a libertação dos últimos 20 reféns vivos. E é uma excelente notícia para todos, né? Para toda a humanidade, principalmente para os próprios reféns, para as famílias deles, mas para todo mundo, né? Para todo mundo aí que almeja uma paz mais persistente, né? Naquela região, ou pelo menos aí um cessar-fogo mais permanente. Eu acredito e acho que todo mundo concorda que a libertação dos reféns é um passo muito importante nesse sentido, né? E aí a gente tem que parabenizar, né, aí o trabalho do Donald Trump, que o Donald Trump tem feito nessa situação, né? A gente sempre brinca aqui que o Trump tem aquele sonho, né, almeja o Nobel da Paz, será que sai, será que não sai? Né, eu vou comentar isso um pouquinho mais adiante, mas de fato, né, é inegável, não importa aí se por razões econômicas, comerciais ou por quais razões humanitárias, o fato é que ele tem conseguido ali avançar as negociações no Oriente Médio e quem sabe a gente não consegue aí um cessar-fogo mais permanente. Então, o Trump, né, os Estados Unidos, com a ajuda ali de alguns países do Oriente Médio, né, o Egito, o Catar, a Turquia principalmente, vem costurando ali com Israel e com o Hamas um plano de paz que consiga aí uma convivência minimamente passiva entre esses países, né, ou entre essas pessoas que moram ali no Oriente Médio. Né? A gente já sabe, né, que toda a guerra no Oriente Médio já vem aí de muitas décadas, né? A guerra não, mas enfim, as tensões ali naquela região já vêm de muitas décadas. Elas se intensificaram nos últimos 2 anos, depois daquele ataque muito sangrento do Hamas, que inclusive, né, foi onde começou, né, essa questão desses reféns que estão sendo libertados hoje. E aí o que se seguiu, né, foi uma resposta, né, de Israel com uma destruição muito grande e uma matança enorme de pessoas que moravam, né, palestinos que moravam ali na faixa de Gaza. Então, assim, é uma situação muito, muito ruim para a humanidade que a gente espera que de alguma forma isso avance, né? Assim, acho que assim, ninguém aqui é poliana, né? Para achar que vai resolver o problema e que vão todos ali viver harmonicamente, né? Que nem o Trump até falava, né? Vamos construir um resort e todos os palestinos vão ser felizes e ricos e vai tudo ser um mundo Disney ali na faixa de Gaza. A gente sabe que essa é uma versão muito utópica do que pode acontecer ali, né? Tem muitos pontos que a gente ainda que são muito obscuros, né, nesse plano de paz. Então, quem é que de fato vai governar o povo palestino, né, a faixa de Gaza nesse momento de desarmamento, né? Porque o que Israel quer é o desarmamento total do Hamas, não quer que o Hamas participe da administração ali da faixa de Gaza. Mas se não for o Hamas, vai ser quem? Né, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, também não vai ser. Né? Na verdade, se a gente perguntasse para o povo palestino, provavelmente o Hamas venceria, né? É a força política, o grupo terrorista, enfim, chamem como quiserem, mas é um grupo muito popular entre os palestinos. Então, se fosse ter uma eleição, provavelmente o Hamas venceria. Então, e aí falam em grupo de tecnocratas e tudo mais, mas assim, da onde vão surgir? Quem vai escolher essas pessoas? Né? Então, e a questão também dos prisioneiros palestinos, né? O Israel concordou em trocar os últimos reféns, né? Esses últimos reféns vivos e mais os restos mortais dos reféns que estão mortos na faixa de Gaza por cerca de por 2.000 prisioneiros palestinos, mas há uma negociação desses 2.000, quem é que Israel vai concordar em libertar, né? Provavelmente não quer concordar em libertar os terroristas mais comprovadamente criminosos, os líderes, né, de organizações terroristas e tudo mais. Então tem uma negociação sobre esses nomes também. Enfim, é um plano de paz aí que, né, tá bem engatinhando, que a gente tá vendo é um primeiro passo, mas é um passo importante, principalmente porque a gente tá vendo, né, essa questão dos reféns era um ponto bastante importante no avanço da solução desse conflito.
né? E aí, voltando, né, a falar do Nobel da Paz, né, que a gente já sabia que não iria para o Trump esse ano, até porque a votação do Nobel da Paz acontece no começo do ano, né, em janeiro. O Trump também tinha acabado de assumir, teoricamente nem daria tempo para ele ser nomeado para o Nobel da Paz, pelo que ele tem feito nesse mandato agora, né, como presidente, no segundo mandato dele como presidente dos Estados Unidos. Né, até achei curioso que quando teve o anúncio, né, a vencedora do Nobel da Paz, que é a Maria Corina, da Venezuela, o Trump logo falou, né, injusto, porque foi uma escolha política e tudo mais. Eu imagino que o Trump nem mal devia saber quem era Maria Corina, né? Enquanto que a própria Maria Corina, que é a líder, né, vocês sabem, da oposição na Venezuela, dedicou o prêmio dela ao Trump, né? E aí eu acho que assim, né, a gente pode aqui concordar ou discordar, mas eu acho que assim, foi uma indicação, eu gostei muito da indicação, pessoalmente, da indicação da Maria Corina. Eu acho que todo mundo que luta aí pela democracia deveria aplaudir esse prêmio Nobel, né, porque de fato a gente vê uma ditadura na Venezuela e uma oposição que está sendo perseguida, que está sendo presa, que está sendo, né, morta. Então é uma situação bastante complicada ali na Venezuela. E assim, eu pessoalmente discordo da maioria, ou talvez todas as ideias políticas da Maria Corina. Não é uma pessoa que tem uma ideologia que é a minha pessoal, mas a gente, como democrata, né, a gente tem que abrir o espaço no debate público para todas as versões e ver qual que é a vencedora na democracia, né? Toda vez que a gente perde a democracia e abre espaço para o autoritarismo, a gente também está abrindo espaço para corrupção, para desrespeito de direitos humanos, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que acontece em ditaduras. Então, eu pessoalmente gostei muito da indicação da Maria Corina, por ser também uma mulher latino-americana e tudo mais. Eu achei bastante positivo. E uma coisa que é também curiosa é que uma das pessoas que votou na Maria Corina para indicar ela para o Prêmio Nobel foi o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, do governo Donald Trump. Então, para vocês verem mesmo que a chance do Trump nesse ano realmente era muito baixa, mas no ano que vem eu realmente acredito, né, esse plano de paz avançando, ou sinceramente só pelo que ele já fez ali para os avanços das negociações no Oriente Médio, eu acho que, né, vamos dar o braço a torcer aí, acho que ele mereceria sim. Mas vamos torcer para que essas negociações de fato continuem caminhando e que a gente tenha menos mortes, menos destruição, menos guerra ali naquela região, né? Que seja por razões econômicas, comerciais, o que também é bom, né? A gente vê diminuindo guerra ali, a gente vê uma melhora, por exemplo, nos preços do petróleo, melhora a inflação, melhora também naquela região, uma região importante de comércio, né? Então, a gente melhorando a situação geopolítica do Oriente Médio, a gente também estimula mais trocas comerciais entre todos os países. Isso favorece aí o enriquecimento da humanidade como um todo. Então, eu acho que assim, a gente começa a semana aí numa vibe, como o pessoal gosta de falar, muito positiva, e eu espero que a gente continue aí assim nos próximos dias, tá bom? Você que ouve esse podcast há um bom tempo sabe que não poupamos críticas ao Trump, que inclusive dá motivos diários para ser criticado. Mas nessa situação do que está sendo encaminhado no Oriente Médio, realmente ele está mandando muito bem. Independente dos meios empregados, dos eventuais tropeços e dos objetivos finais, se são econômicos ou se são apenas sociais ou não, é realmente muito relevante que pessoas que não encontravam seus familiares há pouco mais de 2 anos possam ter finalmente encontrado de volta seus entes queridos. A estruturação da paz na região é complexa e, é claro, vai muito além da movimentação de curto prazo que estamos verificando agora. Mas fica aqui nossa torcida para que a paz saia vencedora, ou qualquer coisa que seja mais próxima da paz do que da tensão que permeia a região tanto tempo. Guerra é resultado da irracionalidade humana e da estupidez em seu nível mais elevado. Então é muito bem-vindo quando verificamos que algo está sendo feito na direção oposta, da paz. De novo, não se empolguem com resolução permanente do que representa conflito há tanto tempo. Provavelmente
infelizmente, muito infelizmente, talvez essa paz tenha prazo de validade. Mas sim, pelo presente momento, até o ponto em que essa ancoragem está sendo realizada, temos um alívio de curto prazo. Que a poeira possa abaixar e que todos na região possam conviver de maneira pacificada, cada um com seu estado e sem ansiar pela aniquilação do outro. Se é impossível, eu não sei, mas não custa sonhar. Um pequeno bastidor, que eu disse bem lá no começo, que procrastinação nesse caso virou timing, é porque a Renata iria contribuir com a parte dela no final de semana. Na verdade, ela iria contribuir até o final da semana passada, né? Saiu o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira e a gente até estava brincando, vamos esperar para ver se ele não vai ganhar esse prêmio ou não. O meu palpite inicial sempre foi de que tá mais fácil que ele ganhe em 2026, mas enfim. E no final de semana acabou não dando muito certo a Renata enviar, mas ela enviou na segunda, que foi quando essa primeira fase mais relevante do plano do Trump, né, que envolve aí a devolução de reféns israelenses, trocados aí por outros que estavam presos em Israel, presos palestinos que estavam em Israel. Essa primeira fase, ela aconteceu de maneira bem sucedida agora, na segunda-feira, em horário de Brasília, até 4, 5 horas da manhã. Então, procrastinação acabou virando time. Sobre o Nobel da Paz, anota aí. Trump só não leva em 2026 se realmente o odiarem em um nível inacreditável lá na comissão que elenca os laureados, ou se alguma coisa muito, muito, muito complicada reverter todo o avanço que foi colocado na mesa até agora. E um último ponto, sobre Corina. Estou com a Renata. Quem luta pela democracia e contra o autoritarismo certamente celebra a premiação recente. Não por concordar plenamente com tudo que a Corina afirma, mas porque a democracia deve ser inegociável. Parem de achar que a vida é entre um extremo e outro. Aliás, que a vida é um extremo ou outro extremo. A zona cinzenta é muito mais relevante. E ainda bem que assim é a realidade. Que você também encontra na Linktree do Terraço Econômico, como é possível contratar nosso serviço de consultoria e conteúdos para posicionar melhor o seu negócio. De criptomoedas a royalties musicais, provavelmente você já viu muito conteúdo feito por nós que talvez você nem saiba. Para saber mais sobre como nossos negócios podem trabalhar juntos, verifique o item Contrate o Terraço no link que está na descrição desse episódio. Fernanda, estaria o Japão finalmente deixando as empresas zumbi quebrarem? Olha, meu amigo, esse tema de hoje aqui me deixou até com mais vontade de conhecer a Ásia para entender como isso se sustentou por tanto tempo. E para os nossos ouvintes aqui se inteirarem do que a gente está falando, é o seguinte, gente. O Japão está vivendo, depois de muitas décadas, uma grande mudança, né, que é relacionada às manter empresas zumbis. O que aconteceu? Há uns anos, né, depois que a bolha financeira dos anos 80 estourou, o Banco do Japão manteve os juros praticamente zerados por muitos anos. E aqui no Terraço a gente já falou algumas vezes sobre a época de juros grátis, né, pensando aqui nos juros como o custo do dinheiro, o custo de empresas se financiarem, enfim. Durante muito tempo o Japão manteve esses juros aí na faixa do zero e essa política impediu um colapso, mas criou um problema crônico. O que é isso? Milhares de empresas que continuaram existindo só porque o crédito era barato e os bancos preferiam rolar as dívidas do que reconhecer que aquela empresa estava falida. E aí a gente estava lendo aqui, Caio e eu, um documentário, hein, gente? Olha isso. Uma reportagem da Bloomberg que mostrava alguns exemplos para tangibilizar esses casos. E eles trouxeram o caso da família Sato, que eu imagino que não tem a ver com a família da Sabrina Sato, né, galera? Mas bem, essa reportagem mostra que essa família tinha um ryokan, que, segundo eu pesquisei no Google, é como se fosse aqui as nossas pousadas, né? Um estabelecimento mais simples que um hotel.
E depois eles construíram o Hotel Oak Hill, numa época em que o Japão vivia um auge do crescimento, do otimismo. Eles surfaram aquele momento de prosperidade, o turismo estava em alta, a classe média estava se expandindo e os bancos emprestavam dinheiro com facilidade. Mas quando a bolha estourou, isso se tornou uma armadilha. Por quê? O fluxo de visitantes caiu, a deflação correu as receitas, a dívida ficou impagável. Mesmo assim, apesar de tudo isso, eles insistiram em manter o negócio por, o banco aceitar a renegociação, sem nunca amortizar, de fato, o principal da dívida. Isso virou uma marca da economia japonesa. Ou seja, além dessa família, Sato, muitas outras também passaram por isso, né? Empresas endividadas, pouco rentáveis, que não tinham capacidade de investimento, mas eram mantidas de pé para evitar o desemprego e falências em massa. Só que esse modelo acabou travando o dinamismo da economia. Agora, com o Banco do Japão subindo os juros pela primeira vez depois de 17 anos e o governo estimulando um ambiente de maior eficácia, esse cenário começa a mudar. O Japão está tentando deixar que o processo natural das coisas destrua esse cenário das empresas zumbis. No caso da família Sato, o ponto de virada veio quando o banco simplesmente avisou que não renovaria mais o crédito. Então, sem alternativa, né, os herdeiros, depois da morte do pai, decidiram entrar com pedido de falência. E aí, ironicamente, esse passo, que culturalmente é visto no Japão como um fracasso, acabou sendo libertador, né? Porque o imóvel foi comprado por uma outra família tradicional da região que teve condições de transformar o negócio. Eles modernizaram as instalações, colocaram um sistema de reserva no hotel mais moderno, cortaram alguns custos, né? Deram aquela repaginada no negócio. E o resultado é que o antigo Oak Hill agora se reformulou num hotel dentro de um complexo, voltou a dar lucro e se tornou um caso de sucesso. O mais interessante é que os herdeiros aí foram recontratados pela nova gestão e agora eles trabalham como funcionários. Enfim, essa ideia de manter empresas zumbis era num sentido de não deixar as pessoas desempregadas, aceitar a rolagem da dívida para manter uma situação estável ali. E agora, com as taxas de juros subindo, o país começa a aceitar que a economia precisa permitir que algumas empresas fechem para que outras possam crescer. Os números mostraram isso. O total de empresas zumbis começou a cair pela primeira vez, enquanto as falências aumentaram, obviamente, né? Por enquanto, o impacto no emprego tem sido bastante irrisório, até porque o país vive uma escassez de mão de obra, mas no fundo essa história mistura um pouco de economia e cultura, né? Porque a tradição japonesa valoriza a lealdade, o esforço, a persistência, mas hoje, né, não dá para abrir mão do pragmatismo, eu diria. E talvez seja justamente esse tipo de escolha de aceitar a falência, né, para que o futuro possa se reinventar e simbolizar cada vez mais um momento de crescimento. E aí, o que vocês acharam? Eu sou bem curiosa, assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Ásia. Acho que talvez eu iria para a China primeiro, antes de ir para o Japão, mas deve ser curioso, assim, conhecer esse tipo de estabelecimento. Antes mesmo de começar o comentário, deixamos aqui uma recomendação. Nossos amigos da Curioso Mercado fizeram um baita vídeo legal sobre a bolha imobiliária japonesa dos anos 80. O vídeo se chama, anota aí, hein? O vídeo se chama O Colapso da Bolha do Japão, que é da ala Curioso Explica, lá do canal do pessoal do Curioso Mercado. Não deixe de ver esse vídeo assim que o episódio acabar. A discussão sobre manter ou não determinadas empresas, apesar de não serem mais produtivas, é sempre muito polêmica. De um lado, temos que a economia fica mais arrastada quando empresas que não são produtivas não quebram nunca. De outro, há a preocupação legítima de que o desemprego aumente de maneira insustentável caso essas empresas possam seguir seu curso natural pós-morte e fecharem. No fundo, tudo isso poderia ser analisado de maneira mais ampla, levando em consideração o todo,
Será que o custo envolvido com a manutenção de empresas zumbis é inferior ao benefício da continuidade desse funcionamento? Sobre o que acabei de comentar no assunto anterior, a respeito da realidade ser uma grande área cinzenta e não o preto ou branco que alguns sugerem, temos aqui mais um caso interessante a se pensar. Teoricamente, era só deixar esse monte de empresas falirem e ignorar os efeitos práticos disso, porque no longo prazo, empresas mais produtivas as substituiriam e a economia sairia ganhando. Mas, já diria Keynes, quem é que estará vivo no longo prazo? O que estamos vendo no Japão, com suas empresas zumbis, é algo tão delicado quanto o que temos no Brasil, por exemplo, com o caso recente das autoescolas. Hoje, elas representam um custo razoável para quem quer tirar carteira de motorista. E, pensando em reduzir esse custo, o governo está para propor que as avaliações continuem, mas o conjunto de orientações que essas empresas oferecem poderia ser opcional. O que vemos, então, hoje, é que, de um lado, fala-se sobre como poderão existir outros meios mais produtivos dessas empresas orientarem as pessoas nesse processo de tirar a carteira de motorista e, por outro lado, essas empresas dizem que dezenas de milhares de empregos serão perdidos nesse processo. E é muito curioso, diga-se de passagem, que a cada novo dia o número de empregos que essas empresas alegam é maior. Não sei se vocês já repararam. Na realidade cinzenta, que possamos observar o melhor mix possível entre aumento de produtividade de longo prazo e equalização de negócios no curto prazo. Sem choradeira, isso não acontece de jeito nenhum. Nem aqui, nem no Japão. E sobre a Ásia, tô contigo, Fernanda. Eu também tenho vontade de conhecer e também começaria pela China antes de ir ao Japão. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 478, o episódio da primeira quinzena de outubro de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel. É isso aí, pessoal. Como eu sempre falo pro Caio, né? Aí, nosso âncora querido, eu tardo, mas não falho. E como eu tardo, mas não falho, fica aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas queridas companheiras de podcast, Rei Fê. Um abraço muito especial para o nosso âncora querido Caio Augusto. E um beijo para todos vocês, terraceiros e terraceiras. Nos falamos e nos ouvimos na semana que vem. Obrigado, Renata. E daqui a 15 dias eu volto com mais notícias e análises aqui no nosso TerraçoCast. Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Amo estar aqui com vocês neste podcast maravilhoso. E vocês sabem, né, que a gente se fala nas redes sociais. Eu tô por lá como @SigaFifa. Valeu! Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.